convidar o diácono Edilson, não vi ele agora ali. Está ali, para tomar assento aqui conosco também. Diácono, irmão Antônio José, após a sua oração, irmão Francisco, agiliza mais uma cadeira. Hoje é decoração de mãe, sempre tem espaço para mais um, né? Que vai, glória a Deus. Nesta oportunidade, o irmão do Alex vai estar adorando o nome de Jesus com todo louvor, e você tem a liberdade de glorificar e de adorar a Deus juntamente com ele. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga Glória a amém. Deus. Fico muito honrado de poder estar aqui com os demais irmãos. Glória a Deus. E o Deus que está aqui é Deus de coisas grandes. Ele está escrevendo a tua história. Ele não mudou. E se você crer, você verá o agir dele nesta noite. Glória a Deus.
pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. Tua história. Quem crê que Deus está escrevendo a sua história? Eu vim andando só, pisando pó na tua estrada. Eu vim em solidão, na aflição da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu vi Jesus me viu, e nele me salvei. A capa sumeu, a solidão me acompanhava, não tendo assim razão para seguir na longa estrada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu vi Jesus me viu, e nele me salvei. Eu vi Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Foi assim que um dia em que na cruz eu vi Jesus, é minha agonia, por mim que está aí, aos pés da cruz, não vai o pecador, foi ali na cruz, que Cristo me salvou. Eu vi Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Obrigado, Deus. Sem chance seria possível, mas por meu amor de mim, porque no filho eu não sofrei de uma manhã. Obrigado. Tudo é meu, nada é meu, tudo é teu. Eu entrego a ti, Senhor, tudo. Eu vi Jesus me deu o quê?
pastor Pedro aqui que quem vai pregar mesmo é ele, né? O pregador aqui é ele, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor no livro qual foi passado para nós um tema. Eu até perguntei para o irmão Branco, tem algum tema? Ele disse, não, vou deixar a critério dos irmãos. Depois ele coloca para mim, irmão, tem um tema para nós nesta noite. Louvado seja Deus. Livro de Abacuque, capítulo de número 3. A oração de Abacuque, ela vai dizer assim: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estávamos estudando um pouco sobre a história de Abacuque. Louvado seja Deus. E passamos a descobrir muitas riquezas através da vida deste homem. Aleluia. Segundo a palavra do Senhor, ele foi um homem chamado por Deus, e ele fazia parte de uns daqueles que estavam cativos junto àquele povo em Judá. E ele era contemporâneo de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e era um homem, irmãos, que teve revelações divinas, a qual o próprio Deus, falando com o profeta Abacuque, ele disse que iria levantar uma nação para trazer, aleluia, o cativeiro à nação de Judá, porque a nação de Judá havia se corrompido. E a Bíblia diz que aquele homem, ele fica preocupado e começa a questionar com Deus a respeito de tudo isso. E a Bíblia diz que ele, ao saber do que viria a acontecer, a Bíblia diz que ele se retira, ele se esconde, ele vai ficar de prontidão quando tudo vier a acontecer. E a Bíblia, ela vai relatar que Abacuque, ele começa a ter revelações de algo que haveria de acontecer futuramente, revelações divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Abacuque, irmãos, se a gente entrar na história deste homem, deste profeta, a Bíblia vai dizer que Deus fala a Abacuque, diz que o justo ele viverá da fé. Ele teria que viver da fé. Abacuque, ele conviveu com aquele povo em cativeiro em Judá. Ele sofreu todos os sofrimentos que a nação passou. Enquanto Jeremias chorava e lamentava pela nação, aleluia, a Bíblia diz que Abacuque, ele faz algo diferente. Ele se prostra e começa a buscar a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, um homem, irmãos, que estava sofrendo as dores de uma nação que estava cativa, enquanto muitos estavam mortos à espada, muitos estavam padecendo fome, enfermidades, mas aqui havia um homem que a sua fé estava depositada em Deus. Aleluia. No mesmo capítulo 3, no final do capítulo, ele vai dizer assim: ainda que a figueira minta, ainda que não haja fruto na vide, ele diz que ainda que tudo falhe, que tudo falte, a confiança dele estava voltada para Deus. Mas a oração de Abacuque em forma de cântico, aqui há uma oração em profecia por algo precioso que viria a acontecer há anos e anos, poderia ser posteriores a tudo isso, a todo esse acontecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, irmãos, que ao contar do tempo, aleluia, a Bíblia vai dizer que começa-se avivamentos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai falar de vários avivamentos que vieram a acontecer em toda a história da Bíblia. E a gente vai ver acontecimentos
em que o próprio Abacuque usa as suas palavras, creio que intercessão, e quando a Bíblia nos fala em intercessão, há um que intercede conosco, que louvado seja o nome do Senhor. O profeta ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aleluia. No meio dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. No meio dos anos, aviva a tua obra. Ele traz, aleluia, algo precioso para os dias, quem sabe, atuais de hoje. Quem sabe, aleluia, no meio de nós, Deus está querendo levantar um Abacuque intercessor, que em meio à dificuldade ainda confia no Deus que pode fazer milagre, que pode avivar a obra, porque estamos vivendo tempos, aleluia, onde o povo está desacreditado. Aquela nação de Judá estava destruída, não havia esperança para aquele povo, não havia confiança, o cântico havia parado, o cântico havia cessado, ninguém mais cantava, ninguém mais salmodiava, aleluia, ninguém mais tinha desejo de louvar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aonde há, irmão, fome, aonde há tristeza, aonde há muitas das vezes peste ou enfermidade, muitas das vezes a fé de muitos se abala. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, eu temi. Quando Deus disse para ele que tudo viria a acontecer, quando Deus conta para ele que uma nação seria levantada, os caldeus, para destruir uma nação que foi escolhida e chamada por Deus, aquele homem, irmão, não havia outra solução para ele a não ser se encostar e buscar a face do Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Deus ainda tem falado na sua casa, no meio da nação, no meio dos povos. Deus ainda tem falado e despertado, mas muitos não querem mais dar ouvido àquilo que Deus tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem aqui não, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele temeu. Ele viu que a única solução que haveria era ele buscar a face de Deus, era ele entender que sem oração nada poderia acontecer, que sem humilhação Deus nada poderia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele saberia que havia uma promessa, e quando Deus ele promete algo, ele cumpre, que a nação iria ser cativa por 70 anos. Não haveria mais solução para aquele povo, para aquela nação. Ele sabia que o juízo de Deus viria para aquela nação como veio, mas ele confiava que Deus era um Deus misericordioso, e ele então intercede diante de Deus por essa nação. Ouvi a tua palavra e temi, mas ele se lembra de: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz notória. No meio dos anos faça com que o povo entenda que o Senhor é Deus. No meio dos anos faz o povo compreender que o Senhor é Deus, que ainda pode fazer. No meio dos anos faz o povo entender que só o Senhor pode avivar, que só o Senhor pode derramar do teu poder. Aleluia. Que só o Senhor pode restaurar aqueles que estão caídos, levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver a história da palavra de Deus, quantos avivamentos Deus vem trazendo. Aí nós lembramos do profeta Joel, que disse que Deus derramaria do seu espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quantos avivamentos no Novo Testamento vem acontecendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lembramos do avivamento na casa de Cornélio, um homem que era justo diante de Deus, um homem, aleluia, que ajudava o necessitado, um homem, louvado seja o nome do Senhor, que temia a Deus. Mas ainda
não conhecia o poder de Deus, ainda não conhecia da essência do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que na casa de Cornélio era um homem bom, um homem que ajudava quem precisava, mas que ainda Cornélio precisava de algo para saber quem era verdadeiramente Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus envia Pedro à casa de Cornélio e começa a pregar o Senhor Jesus ressurreto na casa de Cornélio. Aleluia. Segundo historiadores, Cornélio era um centurião. Aleluia. Segundo estudiosos, diz que só na casa de Cornélio ao todo foram quase 800 pessoas alcançadas pelo Evangelho, alcançadas pela promessa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento. Aleluia. Deus, Ele quer trazer avivamento no meio do povo. Aleluia. Mas para trazer avivamento você precisa ouvir. Aleluia. Você precisa crer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda é o mesmo, irmãos. Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que em Deus não há variação de mudança. A Bíblia diz que operando Deus, quem pode impedir o seu agir? Quem pode impedir quando Ele quer fazer? Quem pode impedir quando Ele quer operar? Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio estava limitado às suas ações, mas quando ele ouve falar de Jesus através da vida de Pedro, a fé de Cornélio é diferente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Cornélio, aleluia, em toda a sua casa, junto com aqueles que serviam, louvado seja o nome do Senhor, aceitam a Jesus. Glória a Deus. E Pedro ministra sobre a vida daqueles que estão na casa de Cornélio, sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E Cornélio passa a sentir o sobrenatural de Deus. A casa de Cornélio, irmãos, se torna um lugar de culto, de adoração ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O povo começa a se alegrar quando Pedro começa a ministrar. O povo começa a sentir algo diferente. O povo começa a sentir algo sobrenatural como ele nunca havia sentido. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que de repente são cheios do Espírito, cheios do poder. Aleluia. Isso é Deus cumprindo, louvado seja Deus, a oração de Abacuque. Aleluia. Trazendo avivamento na vida daquele que crê, na vida daquele que ouve, na vida daquele que confia na palavra, naquele que deposita confiança naquele que o chamou, naquele que o escolheu, naquele que o convocou, aleluia, para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo desta promessa. Para sermos avivados depende de nós. Deus, Ele quer derramar o seu poder, mas Ele quer saber se nós queremos ser cheios, avivados, renovados, vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que está para fazer, mas precisamos acreditar se verdadeiramente nós queremos, se nós acreditamos que Ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A vida daqueles que viviam na casa de Cornélio foi diferente. Irmãos, podemos até contemplar o momento daquele na casa de Cornélio. Quantos falando em mistério, quantos pulando em mistério, aleluia, quantos profetizando, aleluia, diácono Edilson, aleluia, quantos se alegrando no poder do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam provando daquilo que só os apóstolos
E os 120 que ficaram no templo sentiram: louvado seja o nome do Senhor. Foram cheios do poder do Espírito, foram avivados pelo Espírito, aleluia, receberam o seu ser, foram preenchidos da essência maior que há na terra, o poder divino, a essência do Paracleto, a virtude do Espírito encheu a vida daqueles que estavam ali e se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que alegria não foi para aquele povo naquele momento. Não caça. Meu Deus. E nos dias atuais, nos dias de hoje, da mesma forma, eu te digo que é nesta noite. O Deus que estava na casa de Cornélio, aleluia, está nesta noite neste lugar. Ele veio para fazer o sobrenatural dele acontecer. Aleluia. Mas para isso você tem que ouvir. Aleluia. Você tem que temer. Porque muitas das vezes o temor tem saído de muitos. Muitos não têm tido mais temor de Deus. Não têm tido mais reverência a Deus. Tem perdido a essência que recebeu. Mas nesta noite Deus, que ainda tem o poder de derramar o seu Espírito, está aqui para fazer em nosso meio, para operar em nosso meio, através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor está em nosso meio nesta noite. Eu posso até entender o que o profeta não sentiu naquele momento de oração. E abrir sua boca e dizer: Senhor, aviva a obra. Porque ele viu que o povo estava morto espiritual. Ele viu, pastor Pedro, que o povo estava desacreditado. Como dizia assim: Deus nos abandonou quando mais nós precisávamos dele. Quem que acredita nisso? Mas aquele profeta disse: não, eu ouvi isso com a voz. Eu temi o Senhor com a palavra, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu estou aqui agora, clamando por esta nação. Aleluia. Aí a gente vai contemplar em Ezequiel 37 um avivamento de Deus, mostrando em meio do vale do assassino, levantando uma nação. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Será que nós queremos nesta noite receber este avivamento? Isso só depende de mim e de você, igreja do Senhor. Deus está aqui para fazer, para operar, para efetuar. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Venhamos crer, venhamos acreditar que Ele não mudou. Deus ainda é o Deus que cura. Deus é o Deus que ainda restaura. Deus é o Deus que ainda vivifica. Mas tem uma coisa: Deus só faz aonde Ele acha fé. Quando deu a cura à mulher do fluxo de sangue, Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Eu quero te dizer nesta noite: se Ele achar fé, Ele vai vivificar a tua vida nesta noite. Ele vai trazer, aleluia, renovo na tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele veio para fazer, para operar. Ele é o Deus que ainda faz coisas grandiosas. É o Deus de maravilha. É o Deus que ainda ressuscita mortos. Aleluia. É o Deus que ainda levanta paralítico. Aleluia. Mas isso depende de mim e de você. Se nós verdadeiramente dermos ouvidos ao Senhor desta noite, você gritar no teu íntimo e dizer: Senhor, eu estou aqui, aviva-me.
Eu estou aqui, Senhor, aviva-me nesta noite. Enche-me da virtude do teu poder e do teu Espírito. Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Você crê nessa noite? Louvado seja Deus. Aleluia. E vemos que o clamor do profeta, irmãos, passou em quantas gerações? Vamos olhar para a Bíblia, vamos ver grandes movimentos nos dias atuais, nos dias que intercederam lá a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Avivamentos, os anos se passando de avivamento, Deus derramando avivamento. Aleluia. Eu vi terça-feira o pastor Tenório chamar à frente pessoas para serem batizadas do Espírito Santo. Pastor, ainda há pessoas desejam de ser batizadas. A gente vê jovens chorando. A gente vê jovens dizendo assim: Senhor, me batiza, eu estou aqui. A gente ainda vê crente dizendo: Senhor, eu estou aqui, aviva-me, renova a minha força, renova o meu ser. A gente está vendo pessoas dizendo isso em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus está aqui para fazer, para operar em nosso meio. Eu só te digo uma coisa: dá lugar para Ele nesta noite. Dá lugar para o sobrenatural do Senhor. Abre a tua boca e adora este Deus. Salmodia este Deus. Glorifica este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem para fazer. E Ele veio para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso a qual o Senhor quer falar aos nossos corações neste momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele poderia muito bem dizer assim: aviva, Senhor, a tua obra, o povo está cativo, aviva este povo novamente. Ele disse: não, aviva, ó Senhor, a tua obra. E ele disse assim: e no meio dos anos que virão, e no meio dos anos que passarão, faz notória a tua presença no meio do povo. Faz notória a tua presença no meio da tua igreja. Faz notória a tua presença no meio da nação de Judá. Faz notória a tua presença no meio da nação de Israel. Aleluia. Faz notória a tua presença na igreja Assembleia de Deus em Miranda do Norte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que Ele está presente em nosso meio. Ele veio para operar. Louvado seja Deus. Se você crê nisso, então dá glória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: te desprende de tudo que está te impedindo de dar glória. Porque vaso que está com a boca tapada não recebe, só recebe o vaso que está com a boca aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Maria Helena para estar adorando no nome de Jesus também com 2 hinos. No segundo hino nós vamos servir o Senhor as nossas ofertas. Logo após nós vamos tirar mais um período de oração após a irmã Maria Helena. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar uma vez mais aqui na casa do Senhor, juntamente com esta congregação amada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar um hino bem conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E que o Senhor possa falar contigo através deste louvor. Continue falando contigo, na verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores, bem maiores que os meus. Aleluia. Pois tu olhas do vento e despires a treinamento, tu vês o bravo mar e despires é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores, bem maiores que os meus. Aleluia. Lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. O Senhor nunca te abandonou, Ele nunca te abandonou. E hoje Ele te faz ver além dessa dor. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonou. E hoje Ele te faz ver além dessa dor. Aleluia, Jesus. Que nesta noite o Senhor possa consolar os corações. Que a tua filha saia daqui nesta noite crendo que o Senhor nunca abandonou. Que o Senhor tem escutado cada petição. O Senhor tem escutado cada oração. E que no teu tempo e no teu momento vai acontecer. É porque os teus pensamentos são diferentes dos nossos. Os teus caminhos são diferentes dos nossos. Mas o Senhor nunca te abandonou. Ele não esqueceu o que Ele te prometeu. Aleluia. Não se esqueça do que Ele te prometeu. Não se esqueça do que Ele te prometeu. Ainda não aconteceu porque não é o momento. Mas Ele não se esqueceu. Ele não esquece o Filho do céu. A palavra dele nos garantiz. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que não ama, eu todavia não me esqueço de ti. Senhor, Ele ainda lembra do que Ele te disse.
noite tão lindo, tão grande. Obrigada por tua presença nesta noite. Jesus, obrigada por tua presença. Obrigada por tua graça aqui conosco. Aleluia. Assim nós não merecemos, mas o Senhor está aqui. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala, para ele eu escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão.
nossos joelhos e vamos adorar o nome do Senhor, vamos buscar a sua face. Já pregou e sugerido pelo nobre companheiro Irmão Branco. Eu quero trazer aqui exatamente que esse texto sagrado revela um momento em que a glória de Deus apareceu ao povo para acender o fogo do altar. Deus também está interessado nesta noite em acender o fogo do altar, porque, meus queridos, tem algumas coisas que nós mesmos atribuímos para o nosso altar, que tem apagado a chama, que tem posto muita cinza, e as brasas estão sendo apagadas exatamente por isso que nós temos atraído para a nossa vida, para o nosso altar. Mas Deus quer nesta noite, não é amanhã, é hoje,
reacender o altar. A glória dele tem se manifestado em nosso meio, nas nossas escolas bíblicas dominicais, nos cultos de doutrina, nos círculos de oração, nas consagrações. Porém, quando nós falamos em avivamento, a oração do profeta Abacuque, e haja vista que o profeta Abacuque, ele não se preocupou somente com seus contemporâneos, ele também se preocupou conosco. Ele disse que, pedindo avivamento na sua geração, mas ele discitou também nos séculos, e nós estamos em pleno século 21, visto que a oração do profeta Abacuque era do 6º século antes de Cristo, mas mesmo assim alcançou lá em Atos capítulo de número 2, encheu 120 crentes naquele cenáculo. Do século 19, na rua Azusa, ocorreu um grande avivamento, aleluia. Chegou aqui no Brasil, incendiou esta nação, chegou no Maranhão, mais precisamente na cidade de Miranda do Norte, incendiou esta igreja. E deixa eu dizer algo aqui para vocês: eu nasci no Pentecoste, eu cresci no Pentecoste, eu vou morrer no Pentecoste e vou morar com os crentes pentecostais lá no céu. Quem vai morar também comigo lá? Levante as mãos e já comece a adorar o Cristo que vive e reina para todo sempre. Mas pastor Pedro, o que é avivamento? Deixa eu ser bem raso aqui. Avivamento, grave bem isso aqui. Avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais e o retorno do homem à comunhão com Deus para desfrutar dos tempos de refrigério na presença do Senhor. O que é avivamento? É a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais e o retorno do homem à comunhão com Deus para desfrutar dos tempos de refrigério na presença do Senhor. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Irmã Maria Helena, pegue um daqueles hinos que a senhora disse assim: eu vou louvar com 3 hinos, mas só me deram oportunidade para 2. Pronto, a senhora pegue aquilo que a senhora ia louvar a Deus, e eu quero chamar toda a igreja aqui para frente, todos. Roberto, aí o senhor faz esse negócio. Isso. Lançando uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo, em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção, em ti eu sei que
A graça do Senhor Jesus